Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bom com vocês? Melhor agora, né? Bom, primeiramente, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Bruno, eu tenho 25 anos, sou membro consagrado da Comunidade Sagrada Família, sou casado e hoje tenho como missão aqui trazer para vocês uma palavra que está em Marcos capítulo 2, versículo 13 a 17. Convido a todos a abrirem essa palavra. Marcos capítulo 2, versículos de 13 a 17. Amém? E a palavra de Deus nos diz: Jesus saiu de novo para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no poço da arrecadação, e disse-lhe: segue-me. E Levi levantou-se e seguiu. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e com gente de má vida. Ouvindo-os, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. E essa palavra que vai nos guiar durante todo esse momento. Eu convido a você a fechar os seus olhos agora e ouvir o que essa canção diz. É uma canção do Padre Fábio de Mello. E mesmo se você conhece essa música, não cante agora. Apenas feche o seu olho e deixe que essa música entre no seu coração e trabalhe naquilo que o Senhor quer fazer em você nessa tarde. Amém? Então vamos lá. Eu fico tentando compreender o que nos seus olhos pode ver. Aquela mulher na multidão que já condenava, acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restava algum valor. E ao se perder o teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida, perdonar os olhos dela. E quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo. Eu confio não saber compreender. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender. E aqueles que escolhestes e tomaste pela mão, geralmente eu não quero do meu lado. Eu fico surpreso ao ver-te assim, tocando os santos por Zaqueu e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus, e mesmo na cruz em meio à dor, um gesto revela quem tu és, te tornas amigo do ladrão, das que me roubaram o coração. E assim foste o contrário, o avesso do avesso,
esforce, não sei bem se te conheço. E tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolhestes de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolhestes e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Pode abrir o seu olho. E essa canção ela vem nos falar algo que muitas vezes nós não percebemos. Nós muitas vezes como cristãos, nós somos muito seletivos. Então nós escolhemos aqueles que nós queremos ter por perto, nós escolhemos aquele que nós elegemos como santos, aqueles que são bons, aqueles que não são. Então nós somos grandes julgadores. E a palavra de Deus vem nos falar nessa passagem de Marcos que Jesus ali ele foi julgado pelos fariseus porque ele estava sentado com publicanos, com cobradores de impostos. Como que Jesus, aquele que se dizia o Filho de Deus, poderia se sentar com homens tão maus, homens que cobravam impostos, homens que se entregavam a tantas coisas ruins? E aí a resposta de Jesus a eles é muito simples: quem precisa de médico é o doente e não o sadio. E eu não vim pelos justos, mas pelos pecadores. E essa música do Padre Fábio de Mello, ela fala algo muito forte, porque cada um de nós tem um pouco disso, um pouco de fariseu, de olhar para o outro e julgar, olhar para o outro e dizer que aquela pessoa, ela não merece estar ali. Quem é essa pessoa para poder estar perto de Jesus? E aí eu queria ler essa letra para que vocês pudessem pegar tudo o que ela diz e a partir dela a gente partir. O que ele diz é: eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restara algum valor, e ao se prender em teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo, eu confesso não saber compreender. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando santos por Zaqueu, e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus, e mesmo na cruz, em meio à dor, um gesto revela quem tu és. Te tornas amigo do ladrão, só para lhe ganhar o coração. E assim foste o contrário, o avesso do avesso. E por mais que eu me esforce, eu não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo e eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. Quantas vezes nós paramos na imagem? Quantas vezes nós paramos naquilo que é o mais fácil de se ver e julgamos e condenamos? Porque você não é bom o suficiente. Porque como você pode dar certo se você é tão pecador? Quantas vezes nós caímos nisso? Mas Jesus não pensa como nós, graças a Deus. Porque se ele pensasse como nós, aquela adúltera teria sido apedrejada, aquele ladrão já estava destinado ao inferno. Mas por conta de Jesus, não foi assim que tudo aconteceu. E por esse mesmo Jesus que cada um de nós está aqui hoje.
Porque eu posso falar de mim, eu não vou te julgar, porque eu não sei o que você vive, mas eu sei o que eu vivo. E se fosse por mim, sou muito pecador, muito mesmo. Porém, muito maior do que os meus pecados é esse Jesus. É este Jesus que nos ama e nos pega pela mão, mesmo nós sendo estes pecadores que somos. Mesmo nós sendo essas pessoas que, mesmo caminhando, mesmo vindo no grupo de oração, vira e mexe nos afastamos, vira e mexe buscamos viver aquilo que nós queremos. E é justamente na história dessas pessoas que nós podemos nos aprofundar mais. Partindo da adúltera, uma mulher que já estava condenada à morte. Naquele tempo, uma mulher que fosse pega em adultério, ela automaticamente estava condenada à morte. Então imagina você no lugar dessa mulher. Você foi condenado à morte, não tem mais conversa. Você se ajoelha, você é colocada de joelhos, você está cercada de homens com pedras nas mãos, e aí é o fim. Você tem seus últimos segundos de vida. Nesse momento, foi nessa situação em que aparece um homem no meio daqueles homens que questiona aquela condenação. Aqueles homens queriam fazer uma pegadinha com Jesus. Porque vamos ver então se Jesus contradiz o Antigo Testamento. Porque se no Antigo Testamento diz que uma mulher pega em adultério, ela deve ser condenada à morte. Se ele disser que ela não deve ser condenada, ele vai estar contradizendo o Antigo Testamento. E Jesus não foi aquele que disse que não veio mudar a lei, mas fazer ela ser plenamente vivida. Então, se ele quebrasse tudo aquilo, ia parecer que ele estava mudando tudo. Então eles questionam: essa mulher foi pega em adultério, ela deve ser condenada, certo? E a resposta de Jesus não foi errada, ou ela não deve ser condenada, foi simples. Qual foi a resposta de Jesus para aqueles homens? Aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E então, essa parte é muito interessante da palavra, que ele diz que foi um a um, soltando a pedra e se afastando, a começar pelos mais velhos. Os mais velhos tinham a maior consciência do pecado que eles eram, então foram os primeiros a largar a sua pedra e dar um passo atrás, até que só ficou Jesus e a adúltera, porque Jesus não tinha pecado. E então ele faz uma pergunta que para mim é uma das mais fortes da palavra de Deus. Ele vira para ela e diz: onde estão os que te acusavam? Ninguém permaneceu? E aí então a mulher adúltera responde: ninguém, Senhor. E aí Jesus termina: então eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. Essa palavra eu vivi na minha vida. Eu, por mim mesmo e pelos meus pecados, eu não teria por que estar aqui agora. Mas Jesus foi esse que olhou para a minha vida com misericórdia. E também olhou para mim e disse: aonde estão os que te acusavam? Aonde estão? Porque a minha vida antes da minha conversão era uma vida que apontava para muito longe de Deus. Mas então eu conheci Jesus. E esse Jesus me mostrou um novo caminho. Um Jesus que me mostrou que não era porque a vida e tudo que eu tinha vivido até ali me levava a uma condenação ou uma vida infeliz, precisava ser assim até o fim. Eu poderia mudar. Eu poderia mudar a minha vida através dele. E assim como a adúltera, não tem mais nenhuma passagem na Bíblia que fale o que aconteceu com aquela adúltera. Há muitos teólogos que dizem que aquela adúltera é Maria Madalena. Não tem provas, como muitas coisas, por ser muito antigo, é difícil você casar as informações. Mas cá entre nós, estar aos pés da cruz de Jesus, a sua mãe, João, o discípulo amado, e Maria Madalena, essa mulher não teve uma experiência profunda com Jesus. A palavra cita Maria Madalena como aquela que foi curada, em outro momento, em outra passagem. Mas muitos teólogos afirmam que aquela mulher aos pés da cruz era aquela Maria Madalena aos pés da cruz foi aquela adúltera salva por Jesus. Aqui nós vemos um pouco
de como o nosso olhar não é igual ao de Jesus. Porque eu te pergunto, você deve conhecer alguma adúltera na sua vida? Você deve ter tido contato com alguma adúltera? Alguma mulher que viveu a traição no seu casamento, ou algum homem que viveu a traição no seu casamento? Dependendo da história de cada um, talvez você mesmo já viveu isso. Será que o nosso olhar é um olhar de misericórdia para com essas pessoas? Ou será que nós estamos com as nossas mãos cheias de pedra, prontos para jogar neles, prontos para condenar? Mas o que Jesus hoje nos convida a ter um olhar diferente para a vida, a tentar olhar um pouco com os olhos de Jesus. Indo adiante, ele diz que ele fica surpreso, na música, ao ver que Jesus troca santos por Simão. Simão Pedro era um pescador. Por que é que Jesus ia escolher um pescador? Não era um homem de formação, não era um homem de dinheiro, não era um homem que tinha grandes dons a oferecer. Por que será que Jesus escolheu um homem tão simples, até mesmo chucro? Por que será? E o que a gente vê é que Pedro, e quando você vê na passagem da pesca milagrosa, Pedro, ele tenta mostrar que ele sabe, o que ele está fazendo. Porque quando Jesus chega e fala, lançai as redes, ide mais fundo e lance as redes, Pedro, como pescador experiente, ele fala, Senhor, mas já pescamos a noite toda e não pegamos nada. Nós já tentamos isso que você está falando. E então Jesus fala, lança-te ao largo, lançai as redes novamente. E quando ele lança, vem tanto peixe que até enche o barco. Naquela experiência, quando termina essa passagem, ele diz que aqueles pescadores deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. Eles tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Esse mesmo Pedro é o homem que depois de algum tempo, a mesma palavra de Deus cita, quando Jesus questiona os seus apóstolos, e o que dizem por aí que eu sou? E aí um deles diz, uns dizem que você é a reencarnação de Elias, outro diz que você é um grande profeta. Então Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, este mesmo Pedro, o pescador, diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a resposta de Jesus para ele foi, sábio és tu, Pedro, porque quem te revelou isso não foi a ciência, não foi a sabedoria, mas foi o meu Pai que está no céu. Aí ele diz, e eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. O mesmo Pedro pescador, simples, sem dons a oferecer a Deus a princípio, pelo menos visivelmente, foi aquele que Jesus diz que é sobre aquela pedra que ele edifica a igreja dele, que jamais as portas do inferno prevaleceriam. Esse mesmo Pedro. Será que quando você se depara com uma pessoa simples, uma pessoa que talvez não seja estudada, talvez não seja bonita, talvez não tenha dons extraordinários que chamem a atenção, você olha para ela com o olhar de que você está diante de algo extraordinário e algo precioso para Deus? Ou será que você trata essa pessoa como se ela não valesse nada? Quem é essa pessoa? Ela não tem nada a me oferecer, ela é pobre, ela não tem estudo, que valor que ela tem? Pedro era tão sem valor que ele é o primeiro papa da igreja. Pedro é tão sem valor que Jesus escolheu a ele para ser aquela pedra que fundamentaria a igreja. E Jesus não fez isso porque não via mais pecados em Pedro, porque Jesus já sabia de tudo. Quando Pedro falou, Senhor, eu vou com você até o fim, Jesus, antes de qualquer coisa, falou, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus já sabia dos pecados de Pedro, e mesmo com os pecados de Pedro, ele ainda assim o escolheu.
Mesmo com o seu pecado, com o meu pecado, Ele nos escolhe hoje. Com as nossas limitações, com os nossos erros, com as nossas ignorâncias, Ele nos escolhe para sermos também profetas. Foi isso que Ele falou a Pedro: a partir de hoje serás pescador de homens. Aquele pescador que antes só pegava peixes, se tornou um pescador de homens. Um homem que alcançou muitas pessoas para Deus. Quando nós falamos de Mateus, Mateus era um cobrador de impostos. Naquela época, era a pior profissão que tinha, porque era muito dinheiro envolvido. Então, tinha um caixa 2 aqui, o cara ganhava um dinheiro em cima das pessoas. Mateus trabalhava com Zaqueu, os dois eram cobradores de impostos. E então, quem foi Mateus? Se nós pegarmos um dos 4 evangelhos, um dos evangelistas é São Mateus. Um homem que era cobrador de impostos e que foi um dos evangelistas que acompanhou Jesus, e é um dos responsáveis por nós termos o conhecimento da vida que Jesus teve. Vocês já pensaram nisso? Que a vida desses evangelistas é tão importante porque foi por eles que foi escrita tudo que Jesus viveu aqui na terra. Jesus não escreveu um livro, Ele não deixou registrado pela mão dele, mas Ele se utilizou de dons de outros homens para que a humanidade soubesse quem Ele era. E Mateus teve essa importância, mesmo sendo cobrador de impostos. Zaqueu, cobrador de impostos, corrupto. Falaram que Jesus ia passar por ali. Ele falou: eu quero ver pelo menos esse Jesus aí que estão falando. Subiu numa árvore, ficou lá só de olho. Vai que eu consigo ver Jesus. Aí Jesus, do meio da multidão, vira, pede licença, abre espaço, vai até aquela árvore e fala que ele quer ir para a casa de Zaqueu. Imagina aquele homem, ele deve ter quase caído da árvore, porque ele, sabendo a vida que ele tinha, ele, por curioso que era, falou: deixa eu subir na árvore só para ver. E aí Jesus abre o espaço no meio daquela multidão, vira para ele e fala: hoje eu quero ir jantar na sua casa. E depois, ao chegar lá, aquela passagem tão famosa, né, em relação à família: hoje a salvação chegou nessa casa. Zaqueu vira e fala: olha, eu vou devolver tudo, e aqueles que foram prejudicados eu devolvo mais ainda do que eu peguei. Aquele homem tem uma experiência tão profunda com a misericórdia de Deus, tão profunda, que ele consegue entender o que Marcos diz aqui, que Jesus falou: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Zaqueu era pecador, Mateus era pecador, Pedro era pecador, Maria Madalena era pecadora, todos estes. E foi justamente por esses que Jesus veio. Foi por cada um de nós que Ele morreu naquela cruz. Nós sabemos os nossos pecados, nós sabemos. Nós podemos esconder de todos, mas de nós mesmos não é possível, porque nós estamos ao vivo em cada um, né? A gente está lá no camarote, a gente não perde um. Não tem um pecado que eu não vi. Falei: nossa, pequei, não vi, estava ocupado aqui, não vi meu pecado. Você vê todos os seus pecados. De nós e de Deus, nós não escondemos os nossos pecados. Mas Deus, Ele é tão bondoso, mas tão bondoso, que Ele continua acreditando na gente, mesmo assim, mesmo na nossa limitação, mesmo na nossa fraqueza. Ele continua olhando para nós e dizendo: eu acredito em você. Foi por você que eu fiz tudo isso. Foi por você que eu morri naquela cruz. Foi por você que eu ressuscitei. Foi por você que eu fui até o fim. Foi por você que eu te resgatei de onde você estava. E cada um de nós aqui sabe como foi a sua vida. Cada um daqui sabe como está sendo a sua vida. E o porquê o Senhor te trouxe aqui hoje. Talvez hoje você seja um pouco do pecador e um pouco do fariseu. Talvez ora você esteja no pecado e se acha indigno de seguir a Jesus. Ou tem hora que você se acha tão santo que você acaba virando um fariseu que só julga e acha que o outro não pode ter uma chance, ou que aquela pessoa não tem jeito. Quem sou eu para dizer que alguém tem ou não jeito, se Jesus pega só os piores e transforma nos melhores? Como eu posso ser
jamais desistir de ninguém. Jamais. Porque talvez o mundo desista. E é o que ele mais faz. O mundo ele usa da pessoa até ela ter a utilidade. Quando ela perde a utilidade dela, pode ir embora. É assim no mundo das drogas, é assim no adultério, é assim em todos os pecados. O pecado acaba com a gente. Quando a gente já não presta mais para ele não larga a gente. Ou vocês acham que o traficante lá vai visitar lá na casa de reabilitação alguém? Ou se o cara tomou um tiro, ele vai lá visitar. Você está bem, está vendendo lá para mim, tomou um tiro, né? Está bem, espero que você melhore. Isso não vai acontecer. O mundo ele não vai atrás. Agora Deus vai. Deus vai até onde precisar ir. Teve um programa que eu vi esses tempos atrás, né? E tinha uma irmã evangélica falando nesse programa que ela tinha tido visões, né, do inferno. E aí ela teve uma frase muito polêmica dentre elas, porque ela falou que tinha visto na visão dela que São João Paulo II estava no inferno, né? E óbvio que isso causou um baita rebuliço. E na hora que eu ouvi aquilo, eu senti pena dela, né? Mas aí Deus me falou algo, e isso para mim foi algo muito forte. A única chance de um santo estar no inferno é porque talvez ele tenha que ir até lá resgatar alguém. Será que nós temos a coragem de irmos até o inferno para resgatar alguém? Porque Jesus desceu à mansão dos mortos, não porque ele era pecador, não porque ele precisava daquilo, mas porque ele desceu à mansão dos mortos e subiu aos céus. Será que naquela passadinha que ele deu por ali, ele não resgatou alguns? Nós que acreditamos no purgatório, nós sabemos que aquelas pessoas que lá estão, são aquelas que durante a vida não viveram as virtudes pedidas por Deus, mas também não foram condenadas. Mas elas já não podem fazer mais nada pela salvação delas mesmas, porque a nossa vida é uma só, não é mesmo? Se essas pessoas não podem fazer mais nada, quem fazem por elas? Os santos. A nossa oração, a nossa santidade eleva essas almas para o céu. Os santos, eles têm a capacidade, por meio das suas vidas, de levar pessoas ao céu. São João Paulo II foi um homem que arrastou milhares de pessoas ao céu. Milhares. Não é uma, nem duas, nem três. A gente vê os processos de canonização, né? Que é um processo tão grande para que você consiga comprovar um milagre, para que consiga chegar a... Imagina João Paulo II, né? O negócio parecia, sei lá, aquele sorteio da Mega Sena, né? Vai girando as bolinhas e escolhe. Porque a vida da pessoa é um milagre. A pessoa, por onde ela passa, ela arrasta pessoas para Deus. E a nossa vida precisa ser assim. A gente não precisa ser um papa para que isso aconteça. Hoje aqui nós estamos em quantas pessoas? 15, 20 pessoas? Nós temos 15, 20 chances de levar pessoas para o céu aqui, com a nossa vida, com o nosso olhar, com o nosso amor, com a nossa amizade, com a nossa oração. Se a gente fizer isso aqui no meio que a gente está agora, já valeu. Talvez não dê para a gente fazer o que um papa faz pela visibilidade que ele tem, obviamente, mas a gente consegue, com a nossa simplicidade, com a nossa vida, ser esse testemunho que arrasta pessoas para o céu. Ir para a igreja por preceito, ir para a igreja porque eu tenho que ir, porque é domingo, isso não leva para o céu, porque não tem ninguém no céu anotando o número de missas. Você não vai chegar no céu e vai falar: olha, como eu fui em 1.500 missas, como eu fui em 5.000 missas, eu tenho uma vaga aí, porque fui para a missa pra caramba. Se juntar todas as horas que eu fui nas missas, acho que dá para... Não tem ninguém lá anotando isso. Agora, a vida que você tem, essa vida sim tem sido vista pelo Senhor. Agora, se a missa é aquilo que te aproxima de Deus, é por isso sim que você vai. Você vai porque é uma necessidade do seu coração e da sua alma. Não porque lá no catecismo está dizendo que você precisa ir. O catecismo ele só te mostra o que você precisa. Ele só te ajuda a ver a sua necessidade.
ele só te ajuda a ver a sua limitação. E depois ele fala de um homem nessa música que eu acho muito interessante, que é São Dimas. Quem aqui conhece a história de São Dimas? Dimas não é o ladrão? Ele mesmo. Dimas é o apelidado de bom ladrão, né? E Dimas, ele era um dos piores ladrões da época. Um dos piores. Ele roubou muito. Porque para um ladrão ser condenado à cruz, que era a pior morte que tinha, ele não tinha roubado uma bala. Roubou muito. E aí chegou a hora que ele foi pagar as contas dele com a lei da época, né? E aí está ele lá e ele se depara com Jesus na cruz do lado. O cara estava sendo crucificado porque ele era o Filho de Deus, e porque ele tinha realizado milagres, porque ele tinha salvo pessoas. E aí do outro lado tem um outro ladrão que está causando lá. E não, que não sei o que, você não é Deus, então se salva, já que você é bom. E aí Dimas vira para Jesus, para o outro ladrão e fala: nós, é justo que a gente esteve aqui, porque a gente fez o mal. Durante a nossa vida, a gente mereceu isso daqui. Ele mesmo se condenou naquela hora. Naquela hora ele se condenou. Ele falou: eu, Dimas, é justo que eu esteja aqui nessa cruz. É justo que eu pague pelo que eu fiz. Agora esse homem não. E então Dimas vira para Jesus naquele momento e clamando uma misericórdia que talvez nem ele tivesse por ele mesmo, porque ali ele estava se condenando. Ele vira para Jesus e fala: quando estiver no seu reino, lembre de mim. Esse é o pedido daquele ladrão que viveu uma vida toda errada, toda torta. E a resposta de Jesus é: ainda hoje estaremos no paraíso. Ainda hoje. Essa palavra de São Dimas, ela já acaba com o Espiritismo, né? Porque qualquer fundamento que o Espiritismo tente usar é quebrada não por uma frase de um santo, não por nenhum documento que a igreja escreveu, não por nenhuma fala de alguma pessoa. Jesus responde a Dimas: ainda hoje estaremos no paraíso. Há algum tempo atrás eu tive uma conversa com 2 amigos espíritas. E é engraçado que quando você não precisa falar nada, né? A sua fé, ela provoca as pessoas. E aí eles vieram me questionar, né? Por que a igreja católica não acredita em reencarnação? Aí eu falei: porque nós acreditamos na Bíblia. Aí eles falaram: mas a gente também. Eu falei: não sei que Bíblia é essa, mas tudo bem. Aí eu abri, né, a Bíblia. Aí antes de qualquer coisa eu perguntei: de acordo com a doutrina espírita, por que a pessoa reencarna? Ela reencarna porque ela precisa se purificar, precisa melhorar. Então ela vem numa vida, ela vive, tá aí que não deu certo, ela volta na outra, e aí ela tenta compensar, melhorar, evoluir, e ela vai evoluindo de vida em vida. Eu falei: e o que acontece com um ladrão? Um homem que ficou a vida toda roubando, matando, fazendo só atrocidades. Ele vai ter que voltar, e vixe, muitas vezes. Eu falei: então vamos para a leitura. Aí quando eu cheguei: ainda hoje estaremos no paraíso. Não, mas aí também a gente não sabe, né? Porque foi um homem que escreveu a Bíblia. Eu falei: então você não acredita na Bíblia. A gente acredita, a gente não acredita, né? Você pode questionar o que você quiser. Se você quiser falar que você acha que a Bíblia não é a Bíblia, você tem a sua liberdade. Mas o Espiritismo não é cristão, não é cristianismo. A gente ouve gente falando que é espírito católico, né? Que eu vou no centro, tomo um passe e vou para a missa, que aí já dá um combo, né? Vai. Não existe isso, porque Deus é um só. E esse Deus, ele foi claro, ele não deu espaço para dúvidas. Ainda hoje estaremos no paraíso. Ainda hoje. Se um ladrão não reencarna, pelo amor de Deus. Mas o que a vida de Dimas mais me toca é porque esse homem em nenhum momento ele puxou para si a salvação. Ele só pediu para que Jesus lembrasse dele.
E quando eu estava lendo sobre a vida de São Dimas, dizia que ele foi o primeiro santo canonizado pelo próprio Jesus Cristo, ao vivo, no momento derradeiro. Uma das últimas coisas que Jesus fez foram duas. Ele canonizou São Dimas e ele entregou Maria como a mãe da igreja. Foram os últimos atos antes dele entregar o seu espírito. Então esse homem, ele não é São Dimas por acaso. Não negociar, porque a igreja gosta de canonizar, gosta de chamar de santo. Quem falou não fui eu, não foi o Papa, foi Jesus. Todos esses homens que a gente viu são justos? Eram justos, pelo menos? Não eram. Eram pecadores, e muito pecadores, não era um pouquinho. E olha qual foi o final da vida de cada um deles. Todos eles viveram uma experiência extraordinária com Jesus e mudaram de vida, e mudaram sua história, e fizeram a diferença no mundo. Pedro fez a diferença que tinha que fazer, Mateus fez a diferença que tinha que fazer, Dimas fez a diferença que tinha que fazer. Para vocês terem ideia de como são as coisas, acho que a maioria daqui sabe que eu sou da Zona Leste de São Paulo, né? Nasci em Itaquera, era de São Mateus, morei em Itaquera. E na periferia se ouve muito rap. Muito rap, muito rap. E tem um grupo de rap chamado Racionais MCs. Quem aqui já ouviu falar de Racionais MCs, levanta a mão. Alguns já ouviram falar de Racionais MCs. Pois é. Racionais MCs não tem letras muito românticas, né? Então tem palavrão na letra, tem umas coisas que não convém. Porém, há algo numa das letras do Racionais MCs. A música se chama Vida Louca. Vida Louca. E nessa música Vida Louca, ele fala, na verdade, sobre o arrependimento de homens que viveram o crime, homens que viveram coisas erradas e que se arrependem e que querem viver algo diferente do que o mundo quer oferecer a eles: a droga, o roubo, a vida fácil. Porque é isso que muitas vezes a gente vê na favela. Eu cresci, a minha casa era na rua de trás do rio, e o rio dividia São Mateus, atrás de São Mateus era o Pra-Morar, que era uma favela. E o que a gente via é que era muito comum os jovens lá usando droga, vindo trazer droga na escola. Conheci vários caras assim. E o que a gente percebia é que eles não tinham esperança de vida, de que dava para ser diferente daquilo que os irmãos já viveram, às vezes o pai já viveu, a mãe já viveu, a criança já nasce no mundo de droga, no mundo de crime. Então ele acha que ele está fadado a viver aquilo. E nessa música Vida Louca ele vem falando de várias coisas erradas, que ele mesmo, o autor da música, viveu, foi preso, etc. E aí ele fala de mudança de vida, e que dá para mudar e que dá para ter uma vida nova. E aí ele vira e fala: Dimas, primeiro vida louca da história. Por que ele usa Dimas? Porque Dimas para eles era alguém que mostrava que é possível mudar a vida. É alguém que no último momento, ainda que no último momento, Jesus mudou a vida daquele homem e ele foi salvo. Então eles também acreditavam que aquele homem, como foi salvo, eles também podiam mudar de vida. Que não é porque eles nasceram pobres, não é porque o mundo do crime estava à porta deles, não é porque a prostituição estava à porta deles, não é porque as drogas estavam ali a todo momento, que eles também precisariam viver isso. Quantos amigos eu perdi nas drogas? Quantas pessoas que eu conhecia, que depois só chegava a notícia: ah, foi morto. Quantos? No meu trabalho, quando eu entrei na Braz, na empresa que eu trabalho, eu era jovem aprendiz. E aí o jovem aprendiz, ele ficava com o auxiliar administrativo que ensinava a fazer as coisas. E o cara que trabalhava comigo era um cara que tinha saído da FEBEM, e a Braz tinha criado um projeto para reintegração, para dar chance a essas pessoas que por algum motivo erraram, que por algum motivo se desviaram, mas queria dar uma nova chance a eles. E eu conheci o cara super de bem, o cara super animado, 2 filhos, um cara de 30 anos. Fiquei 1 ano trabalhando com ele, e foi uma experiência muito legal. Fui efetivado, fui para uma outra área trabalhar. 1 ano depois eu descubro que esse cara foi demitido
porque ele foi pego traficando dentro da empresa. E para mim foi muito triste ver aquilo, porque você vê que a pessoa, ela teve a possibilidade de mudar de vida. Ele tinha família, e aí ele foi pego traficando dentro da empresa por meio do e-mail corporativo. E aí pegaram lá o pessoal de TI, de informática, pegaram o e-mail, mandaram o cara embora. 3 anos depois chega a notícia que ele foi assassinado. E aí chegaram para mim e falaram: lembra do Marquinhos e tal? Então, mataram ele, tomou 3 tiros, não sei o que e tal. E aí eu pensando, né? Como que a vida daquele homem poderia ser diferente? E quantos por aí? Quantos que acabam assim? Quantos que não conseguem, como Dimas, ter uma experiência com Jesus? E quantas pessoas estão esperando pessoas como nós ir até eles para testemunhar essa experiência, para anunciar Jesus? Nós precisamos ser essas pessoas que fazem a diferença na vida deles. Muitos de nós talvez já esteve do outro lado, sabe a dificuldade que é. Eu já estive, eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil mudar de vida. Eu sei o quanto é difícil se converter. Eu sei o quanto é difícil mudar as atitudes. Quem me conhece aqui desde o meu início na comunidade sabe como que eu cheguei nessa comunidade. Há 9 anos atrás, eu não tinha nem primeira comunhão, não sabia rezar nem uma Ave Maria. E só Jesus sabe quão afundado no pecado eu estava. E tudo que o Senhor fez. Eu não estou aqui porque eu sou bom. Eu estou aqui porque a misericórdia de Deus é tão grande que Ele não veio pelos justos, mas pelos pecadores. Ele veio por mim também. Ele veio por você. Ele veio por Dimas, por Pedro, por cada um deles. Eu te convido a fechar os seus olhos e de ouvir de novo essa canção. E dessa vez, eu espero verdadeiramente que você busque um olhar de Jesus na tua vida. Um olhar que te mostre algo diferente. Algo que te mostre não o julgar, mas algo que te mostre uma experiência com o próprio Cristo. Um Cristo que não julga a aparência. Um Cristo que não julga somente a sua história, mas um Cristo que te olha nos olhos. Um Cristo que acredita em você, mesmo se você mesmo não acredite. Talvez você se desanimou de si mesmo, acha que você não é digno, de que você não merece, de que é melhor desistir de Deus, é melhor desistir da caminhada. Mas o Senhor não desistiu de você ainda. E até o último momento, até o último suspiro, você também pode ser um Dimas. Aqueles que escolheste
conheço do avesso, e por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender esse jeito que escolhestes de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender esse jeito que escolhestes de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolhestes e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. E eu te convido a ficar de pé agora. E neste momento em que o Senhor está vindo ao nosso encontro, que Jesus Eucarístico venha ao nosso meio, nós somos convidados a buscar esta nova vida, a buscar, mesmo sendo pecadores como somos, e só nós sabemos o quanto, buscar aquele que pode nos transformar em santos. Só Ele pode, e é nele que nós buscaremos isso. Amém? Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Eu te convido a olhar para Jesus. Este mesmo Jesus que impactou e transformou a vida de cada um destes santos, e que também nos olha hoje e também quer nos transformar hoje. Ele só veio ao mundo por causa de nós. Se ainda somos pecadores, é por isso mesmo que Ele está aqui.
porque Ele quer transformar a nossa vida, porque Ele quer se usar até mesmo das nossas limitações, para que Ele seja honrado e glorificado. O seu pecado de hoje é o seu testemunho de amanhã. Cada pecado que eu vivi, tudo aquilo que eu vivi antes do Senhor, hoje me serve como testemunho do tamanho desse Deus que mudou a minha vida. A sua limitação, a sua dificuldade, os seus medos, tudo isso ainda será motivo de louvar e bendizer a Deus por aquilo que Ele fez, faz e é na tua vida. Olhe para o Senhor, entregue a tua vida, abre o teu coração, irmão. Deixe que Ele te toque, deixe que Ele te ame, deixe que Ele te transforme. É diante dEle que está a tua vitória, é diante dEle que está a tua cura, é diante dEle que está a sua nova vida. Foi nele que eu encontrei a minha vida, foi nele que cada um destes santos encontraram a tua vida e mudaram, e se tornaram santos mesmo pecadores, e mudaram a história do mundo, mesmo sendo homens limitados. E hoje é a nossa vez, agora somos nós que precisamos anunciar isso, graças a esse Deus que é o nosso Rei, que é a nossa vida, que é a única razão do nosso existir. É aquele que nos envia, que nos toca e transforma. Sim, Senhor Jesus, nós te pedimos, inflama-nos com teu Espírito Santo nessa noite, Senhor. Toca a nossa história, toca a nossa vida, toca a nossa família. Converte-nos, converte os nossos, Senhor Jesus. Nos deixe, Senhor, ficar próximos de ti, Senhor. Toca a nossa história, Senhor Jesus. Senhor Jesus, oração jamais de forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem as bênçãos do Senhor, não sei viver. Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, a nossa frente está. Feliz quem o adorar. E é Jesus, o nosso mestre. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. E diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. E é o Rei que à nossa frente está. Feliz quem o adorar. E é Jesus, o nosso mestre. E vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. E diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. E é Jesus vivo, é o nosso Rei, que está aqui presente, que está no nosso meio. E aquelas pessoas por onde Jesus passava iam ao encontro dele, queriam pelo menos
não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos. Eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua misericórdia que nos alcança, por tudo que o Senhor já fez nesta noite em nosso meio, por todas as curas, por todos aqueles que chegaram neste grupo acreditando que não eram dignos, mas o Senhor veio ao mundo justamente por nós, Senhor, justamente pelos nossos pecados. Se não fossem os nossos pecados, o Senhor não teria morrido numa cruz, porque não seria necessário, mas foi preciso. E nós te agradecemos, e nós louvamos e agradecemos por aqueles que não te louvam, e nós nos comprometemos, Senhor, a não desistir de ninguém, a com a nossa vida buscar levar as pessoas para ti. Quantas pessoas lá fora, Senhor, se acabando no pecado, se acabando em tantas coisas, se deixando levar pelo mundo, e nós precisamos, Senhor, sair e anunciar o Senhor, porque o Senhor é tudo na nossa vida, o Senhor é a nossa razão, o Senhor é o nosso mestre, o nosso rei, o nosso tudo, e nós queremos, Senhor Jesus, que o mundo saiba qual é a razão da nossa felicidade, que o Senhor é o nosso alimento, o nosso sustento, a nossa alegria. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua vida entregue por nós, pelo teu olhar e pelo teu amor que nos dá forças para seguir e te anunciar, mesmo na nossa limitação humana, mesmo em tudo aquilo que não dá, o Senhor vai além. Eu te louvo, Senhor Jesus, pela minha vida, pela minha saúde, que o Senhor me mantém para poder anunciar, Senhor Jesus. E eu te louvo pela vida de cada irmão que está aqui, por todas as dificuldades, por todos os enfermos, por todas as crises financeiras, as crises matrimoniais, Senhor Jesus, todas as famílias que estão se separando, que estão vivendo dificuldades, mas no teu corpo e no teu sangue, o Senhor faz maravilhas, e o Senhor resgata famílias nesta noite. A tua graça alcança famílias, mesmo no último momento, mesmo como São Dimas, naquela cruz, já desacreditado, mesmo como adúltera, a ponto de ser apedrejada, o teu amor alcança cada um deles. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua misericórdia incansável e pelo teu amor que nos alcança e nos levanta para ti, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nosso mestre, e vem aqui, tão perto se deixa encontrar, e diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Neste momento, olhe para Jesus, nesta troca de olhares, porque é Ele que nos olha primeiro. E Deus não quer que saiamos daqui do mesmo jeito que entramos. Algumas mudanças, algumas transformações precisam acontecer na nossa vida. E às vezes você vai olhar para a sua vida, para aquelas confissões, e vai ver, mas sempre é o mesmo pecado. Mas Jesus hoje quer te ajudar, porque Ele já morreu por nós, já morreu para nos salvar desses pecados. Então é pelo sangue dele, pelo corpo de Deus, que nós vamos conseguir viver a perseverança da fé, viver a fidelidade dentro da nossa casa. Por isso eu te convido, apresenta isso hoje. Às vezes você está com o coração já puxado porque você não aguenta mais, sempre a mesma coisa. Você acorda naquele dia e fala, não, hoje vai ser diferente, você acaba caindo novamente. Mas como lemos no Salmo, não é pela nossa força,
seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto para nós, era pecado, agora é graça sem fim. Todos os pecados meus e os teus foram gravados no madeiro. Foi Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez poder e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou. E como ovelha no matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a Graças igreja para Jesus, porque pela cruz dele, pelo seu sangue, fomos salvos, fomos libertos, e nós te louvamos, Senhor Jesus, porque hoje o Senhor nos liberta, o Senhor nos tira de toda escravidão do pecado, de todos os outros senhores que estavam tentando tomar conta da nossa vida. Nós te louvamos, Senhor Jesus, te agradecemos pelas grandiosas graças que derramaste hoje em nossa vida. Nós confiamos em Ti, Senhor, confiamos na Tua cruz, exaltamos, Senhor, por ela que nos liberta, que nos salva. É por ela que fomos amados, Senhor, até o fim. Muito obrigada, Senhor Jesus. Te louvamos, te agradecemos, Senhor. Obrigada por tanto amor. Obrigada, Senhor, por tanto amor por nós. Te louvamos, Senhor Jesus, te agradecemos. Queremos retribuir com a nossa vida, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Te damos graças. Muito obrigada, Jesus. E a nossa frente está, é feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei, e vem aqui, tão perto se deixa encontrar, e diante